Olá, gente, tudo bem? Você está aqui no canal Outro Livro, canal que faz discussões sobre livros produzidos no Brasil, em Portugal, em Moçambique, em Angola, livros de poesia, livros de narrativa, livros de estudos literários. Temos várias playlists. Você que já conhece o canal, seja muito bem-vindo novamente. E você que está chegando aqui pela primeira vez, por favor, aí se inscreva no canal. Isso ajuda muito com que essas conversas cheguem a mais pessoas, né? Um- uma batalha pela literatura nesse ambiente tão hostil como essa plataforma aqui que a gente tem, que é tão conservadora também em vários aspectos. E hoje a gente tem aqui o Alexandre Guarnieri. Seja muito bem-vindo, Alexandre. Obrigado pelo convite, cara. São raríssimos. Massa. Mas você também é um poeta raríssimo. A gente vai falar aqui Obrigado. a gente vai falar aqui do Nikola Tesla, entre o Templo da Estética e o Castelo da Técnica, que saiu pela Patuá, editora Patuá de São Paulo, em 2023. Uhum. Um livrão aí de 176 páginas, um livro grande, grosso, com orelha do Rafael Tarran, prefácio do Antenor de Oliveira. Tem colagens da Michele Soares, capa da Hannah 23. E é isso. Gostei muito, um livro desafiador, um livro diferente do que a gente tem no ambiente contemporâneo da poesia. Vale bastante a pena enfrentar aqui a produção do Alexandre, que está assim com muita produção, né? Assim, com publicações desde 2011, mas com muita coisa, assim. Eu acho muito volumosa a tua produção de lá para cá, assim, nesse período tão curto. Gente, É, pode falar, por favor. não, você falou que é um livrão, eu brigo muito com isso, sabe? Eu fico tentando cada vez fazer livros menores, menores, mas eu não consigo. O livro me engole, entendeu? Ele vai tomando forma, o monstro de Frankenstein, mesmo chega uma hora que eu tenho que apenas aceitar o movimento e seguir o fluxo, mas eu busco tentar condensar, mas eu sou mesmo verborrágico, a coisa se Aham. espalha e eu não consigo, não consigo. Acho que você é assim também, não é não? Pois é, cara, os exagerados. É, Agora estou super feliz que eu lancei uma plaquete, olha, maravilha, ó, aham, é fininho, curto e grosso, assim, eu só lancei essa plaquete ia virar um negócio grande, mas o projeto empacou, mas eu tinha vontade de que isso aqui crescesse e tal, mas empacou, eu falei, não. E eu vi várias plaquetes circulando, me apaixonei pelo formato e tal. Falei, quero fazer uma plaquete. Vou pegar esses poemas que eu já produzi e vou submeter. E aí deu certo. Lindo. Acabou de sair. maravilha. É o Cangaço, né? Saiu pela Primata. Cangaço. Então, Isso. gente, em termos de, para quem não conhece o Alexandre aí, né, ele é um carioca da Zona Norte, nasceu em 74. Ele é poeta, historiador da arte pela UERJ, mestre em comunicação e cultura pela UFRJ. Ele integra desde 2012 o corpo editorial da Malarmagens, uma revista eletrônica. Já publiquei por eles, inclusive, por essa revista. Ele ganhou em 2015, na categoria Poesia, o prêmio Jabuti, com o seu segundo livro, né, Corpo de Festim. É, o Aham. segundo. Estreou com Já teve Casa das... duas edições. Já é a edição nova essa? Essa aqui foi a segunda, né? Já tem uma segunda, está indo para uma nova, então, agora. Não, já faz tempo a segunda. Já faz tempo. Tá bom. O que vai para uma nova edição é meu primeiro. Vou fazer agora uma nova edição do primeiro. Uhum. pela, pela Patuá também. Massa. Que é esse livro aí, O Casa das Máquinas, que saiu pela editora da Palavra em 2011. Aí vem as duas edições do Corpo de Festim, né? 14 e 16, Confraria do Vento e Penalux. Aham. Daí tem o Gravidade Zero, saiu 16 também pela Penalux.
Gostei demais desse livro aí, do que eu li dele na antologia. Tem o Sal do Leviatã, de 2018. Aham, esse eu tenho também aqui. E esse de hoje, o Nikola Tesla, entre o Templo da Estética e o Castelo da Técnica, além da plaquete, né? Que a gente acabou de falar dela. E o Alexandre, gente, olha, ele tá ali um homem livros, assim. E o Alexandre, ele foi publicado num monte de jornais, revistas, antologias, incluindo essa aqui, né? Mostra aí, Alexandre, o Arsênico e Querosene. Livro bonitão também, saiu em 2019 pela editora Cotter, por onde eu já publiquei também, e ali ele traz uma série de poemas inéditos, achei interessantes também. É isso, né? São Bastante coisa, poemas desgarrados, né? aham, desgarrados e publicados, né? ah, em várias edições por aí. Ficou linda essa edição, ó. Tem isso aqui, Aham. isso aqui. É Olha que da, lindo que é da ficou. Jussara Salazar, né? Essa produção editorial aí? É, exatamente. Eu pedi que ela conversasse com um artista que eu gosto muito, que é o Abraham Palatinic, que é um cara que faz máquinas, né? Então, Uhum. a obra dele conversa muito com essa capa aqui. Ele faz coisas como essas aqui, e as coisas se movimentam. Maravilha. E ele era um cara ligado à eletrotécnica e tal, e em vez de usar a tela, ele constrói uma caixa toda cheia de motores e bota um monte de elementos, fica mudando de forma, de cor, enfim, é maravilhoso o trabalho dele. Por aí vocês já veem um pouco do que é o trabalho do Alexandre, né? Eu estava pensando, Alexandre, nessas duas produções, né? A antologia Arsênico e Querosene e o Nikola Tesla, e estava pensando assim se não seriam esses dois livros, claro que a antologia é, né? Uma espécie de reapresentação sua ao público leitor. É claro que na antologia está evidente, é, mas eu diria que nesse livro também, porque, primeiro, aí é uma interpretação minha. Primeiro, ele é um tratado poético que é muito mais teórico, digamos assim, que os livros anteriores, que são mais aplicados, né? Uma aplicação mais prática, talvez, assim, nos livros anteriores. Enquanto nesse você tem essa discussão entre ciência e poesia que leva para uma espécie de tratado, assim. Depois, em outro ponto, esse livro, Nikola Tesla, também traz, talvez pela primeira vez, do que eu conheço da sua produção, eu não conheço ela inteira, né? Uma possibilidade de se falar do poeta, mesmo que seja através dessa máscara, dessa espécie de heterônimo aí, que é a personagem real Tesla, né? Então, eu diria que tem um movimento que é parecido com a antologia, talvez uma reapresentação aí. Como é que você vê esse livro em relação à sua produção anterior, o livro Nikola Tesla? Eu vejo da seguinte forma: primeiro que para organizar, eu sou um pouco avesso a antologias, né? Então, quando eu fui convidado, eu falei, vou me desafiar. Aceitei justamente porque eu achei que eu podia me colocar num campo de prova, no campo de teste, no tubo de ensaio e tal. Muitos livros de poemas que nós vemos sendo lançados são de fato antologias, né? Porque você tem um recorte temporal e não necessariamente um recorte temático, né? Às vezes o tema é o próprio poeta, enfim, a maneira dele ver o mundo, tudo isso atravessa todos os livros, mas um recorte temático como uma construção de fato, eu quis encarar a antologia também dessa maneira. Então, se você não teve contato com os meus outros livros, mas você lê uma antologia, acho que você leu assim a o cerne, né, da minha pesquisa, da minha busca, porque eu fui muito cuidadoso na seleção e tal, e eu quis que poemas de livros que eu já tinha lançado, que eles conversassem entre si. Então, criei sessões que eu puxei um poema dali, um poema de lá, de cada livro, criei sessões específicas para os poemas conversarem entre si, que eu acho que é festa estranha com gente esquisita, um vai convidando o outro,
e vai conversando os poemas. O livro, para mim, é uma festa onde essas pessoas vão podendo se conhecer. Então, tem alguma coisa que trocar uma com a outra, né? Tem que ter algum assunto, alguma fala, é, alguma dança, é uma maneira de entendimento. Então, eu acho que se os poemas do livro não se conversam, eu acho que não é livro, é antologia. De modo que eu vejo uma diferença entre esses objetos, entende? Entre a forma de encarar, o que você vai, como você vai construir, né, o aparato do livro, né? Então, a antologia deu muito trabalho, foi um desafio, mas e aí eu fui tentando fazer conversas, tem o Mitologia Remix, que tem poemas de livros variados, tem a Idade da Pedra, que eu peguei poema do Gravidade Zero, do Caso das Máquinas, poemas inéditos, e tentei fazer essa conversa com a pedra. É uma coisa Uhum. que vem do Cabral, do Drummond. Mas eu vejo o seguinte: eu fui convencido por por um amigo leitor, o Fúrio Lonza, um parceiro que nos lemos mutuamente e tal, que o Caso das Máquinas e o Corpo de Festim e o Gravidade Zero eram uma trilogia. Só Sim. que depois que o Tesla nasceu, eu acho que o Tesla é uma continuação direta do Caso das Máquinas, sabe? E eu acho que eu estou produzindo um terceiro livro para fechar essa trilogia, porque aí eu fiquei contaminado com a coisa da trilogia. Então, ele entendeu que um funda o corpo, depois o outro funda a máquina, primeiro a máquina, depois o corpo, depois os dois se fundem para fazer esse livro espacial, nessa viagem, enfim, a viagem Uhum. para a linguagem, ao mesmo tempo para fora e para dentro, que é o Gravidade Zero. Mas eu não estou mais convencido dessa trilogia original, né? Que ele tinha entendido dessa maneira. Eu acho que eu acho que você percebeu a antologia como o Tesla como uma continuação da antologia, porque de fato eu estou perseguindo sempre as mesmas coisas. E eu acho que cada livro é uma forma de apresentar de novo, me apresentar de novo, me apresentar de novo, porque eu fico sempre tentando inventar maneiras de dizer a mesma coisa, Uhum. entendeu? Uhum. Pois é, e a antologia, né, principalmente, ela meio que combina esses dois procedimentos, né? Tem os livros na sua cronologia e tem aquilo que o Nuno Hall ali chama de uma espécie de unidade, né? Até esqueci o que ele fala aqui, ele quer capturar a unidade e tal. E eu acho que isso acontece assim quando ele se propõe a pensar os poemas publicados em diferentes momentos nessa mesma busca aí que você tá É, mencionando. como se fossem os dentes da engrenagem pudessem se encaixar, né? Pudesse Uhum. pegar partes de diferentes máquinas e montar uma outra, que eu acho que a antologia é isso, né? Eu estava pensando na ideia de se reapresentar pelo livro do Tesla também, Alexandre, pelo seguinte, porque traz pela primeira vez, né, uma personagem, traz pela primeira vez uma figura real, né? E isso serve também muito como máscara para você também se colocar, porque os seus livros anteriores não têm a palavra eu. A palavra eu não aparece em nenhum dos seus livros. Você se coloca, a linguagem se coloca de fora dos objetos, quase sempre, né? E os descreve poeticamente, né? Então, é um pouco esse distanciamento que está presente na sua produção como um todo. Mas aqui já aparece o eu em alguns momentos, né? Em alguns momentos aparece e você conversa com o leitor também, seja por esse pórtico desse poema que abre o livro, seja naquele texto que fecha o livro, né? Que você agradece a quem leu esse percurso todo aí e se coloca um pouco, né? É, numa situação quase que de duplo em relação ao Tesla. Tem um pouco isso, né? Tem. Na verdade, o Corpo de Festim tem a figura do Houdini escondida no livro inteiro.
Ele está na capa e tal. Hum. A ideia da, dessa arte da fuga meio que atravessa o livro inteiro de uma maneira muito sutil, assim, muito cifrada, mas eu acho que aí eu comecei a flertar com essa história de uma personificação, né, de importar essa persona para pensar nas ações do livro. E aí o Gravidade Zero, que é uma biografia do Major Tom, que aí é um jogo de espelho, que é o Gravidade Zero é uma biografia de uma personagem que o David Bowie construiu para algumas das suas músicas, né? Então aqui a história da infância do Major Tom, de como ele vai para o espaço, relações de família e depois a conquista do espaço e depois ele está perdido no espaço, enfim, tudo isso. Então tem o Bowie através do Major Tom nesse livro. Então eu fui meio que tateando aqui e ali até encontrar o que você percebeu aqui, que é o Tesla cai de cabeça mesmo. Eu escolhi a figura dele para roubei a voz dele, né? E quando tem o eu no livro é o Tesla falando, inclusive tem uma mudança de vozes aí, de maneiras de construção, porque no meio do livro ele era poeta, ele se entendia como poeta, né? Então ele escreve os poemas do livro, né? Como um heterônimo mesmo. Tem até dois poemas traduzidos, inclusive, né? Mas, Esses são do Tesla de verdade, é mesmo. sim. É, eu estava lendo aqui o prefácio do Antenor, né? E ele explica os seus livros anteriores dentro daquela ideia de uma realidade definida, né? O espaço, os oceanos, o corpo, tal. E a escolha dessa realidade definida para esse livro agora, né, me lembrou de uma frase que eu li há pouco tempo atrás aí, que é um trechinho de uma correspondência do Mallarmé para o Verlaine. E o Mallarmé fala assim, é sobre aquele O Livro dele, né? E ele fala assim, que queria um livro que seja um livro arquitetônico e premeditado, e não um apanhado de inspirações de acaso, mesmo que fossem maravilhosas. E aí a minha pergunta vai um pouco por aí, né? Como é que você combina o projeto de um livro com a execução? Como é que rola esse trânsito entre esse projeto? Porque, afinal de contas, você está muito próximo da ideia de ciência, que trabalha com o projeto, né? E a execução desse projeto na prática e na feitura dos poemas. Como é que você lida com esse trânsito aí? E isso tudo foi também não é tudo muito esclarecido nem para mim mesmo, entendeu? Tem aí um imponderável aí, eu acho que a forma como isso foi se construindo no meu trabalho tem um pouco a ver com a minha formação, que é a história da arte. Eu trabalhei com arte e educação, trabalhei em museu, em programas educativos, tudo mais. Então, acho que passa muito a ideia de curadoria, né? De como montar uma Uhum. exposição, né? Como dispor as obras no espaço e no tempo para permitir essa interação, essa recepção, como potencializar a recepção, o que tem que vir antes, o que tem que vir depois. E entender o livro como um museu mesmo, como um espaço a ser ocupado por obras. Então cada poema que eu vou tecendo, eu vou tendo uma ideia de obra, de construção de uma obra. Só que quando você vai na exposição, você sai com uma sensação do todo da exposição, né? Você tem uma vivência do todo. Então, pode ser que você não tenha gostado de uma determinada obra, que ela sirva para ilustrar uma determinada fase, seja um detalhe, ou da biografia do artista, um desenho, um croquis que ele fez, que é importante para entender a trajetória dele. Da mesma forma, eu acho que os meus livros são construídos por aí. Tem poemas que eles não são muito densos, mas eles estão ali por uma razão, para fazer pra passar de uma sala para outra, para passar de um assunto para o outro, e de modo que
são essas peças de engrenagem mesmo. Outra coisa que eu acho que me, 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 me influenciou muito são os quadrinhos, né? A sequencialidade, né? A noção de sequencialidade nos quadrinhos. Então, eu acho que essas duas coisas, e fascínio também por artistas abstratos, do Duchamp, coisa das máquinas celibatárias, né? De você ter o software e o hardware. Você pega duas pinturas, uma abstrata e uma figurativa, o Mondrian com Matisse. Pode ser que eles tenham usado as mesmas tintas, a mesma tela, o mesmo tecido, uma coisa muito parecida à disposição em termos de matéria, mas o resultado e a inteligência que está por trás daquela fatura é completamente diferente, né? Então, você tem ao mesmo tempo o hardware e o software que atravessa, que é completamente diferente, que é outro. E como eu, no mestrado, meio que me enveredei nessa tentativa de pensar a arte como o hardware e o software, né, com arte ciborgue também, enfim. É, eu acho que isso tudo foi construindo mais ou menos a minha noção de como ir empilhando, né, de como ir fazendo a arquitetura do livro, né, como Uhum. inclusive até queria rasgar um livro que você conseguisse olhar ele de cima para baixo. Isso até já foi feito, enfim. Na verdade, eu sou um artista plástico, né? Eu queria fazer artes visuais, construir objetos, máquinas, por isso Abraham Palatinic, Tinguely, os artistas que faziam. O Tinguely é um cara que fazia uma máquina do tamanho da sala de exposição, ele calculava todo o funcionamento da máquina para que no último dia da exposição uma engrenagem saísse fora, caísse. E quando aquela engrenagem caía, ia numa reação em cadeia, a máquina inteira ia se desmanchando assim diante do público, né? Então esse projeto, né? Você falou no projeto, aí eu trouxe a história da arte, eu trouxe a relação com os quadrinhos e o imaginário também da cultura pop e tudo mais. Mas, de fato, acho que a tua percepção estava correta. Porque, Você foi pela ciência, né? Você foi pela ciência a questão do projeto. Até quando eu mostrei para algumas pessoas o título do livro, o pessoal falou: Nossa, parece até um livro de ensaio, né? Não tem aham, a cara de livro de poema. uma tese, assim, né? Isso. Uma parada assim. Porque eu fiquei pensando, justamente, porque o livro ele é cheio de sessões, né? E você foi escrevendo isso e depois você montou e foi vendo o que combinava com o que poderia estar junto ou na sequência. É, você fez um storyboard antes, né? É, Ou seja, a coisa nasce meio que acidentalmente, né? E aí eu comecei uns 2 anos antes da pandemia, eu comecei a me interessar pelas experiências desse cientista como uma extensão ao Casa das Máquinas, né? Eu queria trazer uma outra sutileza para a discussão do funcionamento da linguagem, enfim, das interfaces, não é? Dessa noção mesmo que existe a máquina física e existe a corrente elétrica, que é o éter, como ele dizia, né? Que você não vê, então tem uma parte visível, uma parte invisível, o eletromagnetismo, né? Que é o software, né? Que é o invisível. A gente não tem equipamento para ver, mas tem espécies aí que conseguem ver. A migração das aves é porque elas estão vendo o campo magnético da Terra. Enfim, tem outros bichos também que se relacionam com isso. Ecolocalização, todas essas expansões da sensorialidade. Eu acho que eu busco também é trazer uma concreção para a palavra, né? Tem em mente de que a palavra é uma coisa que existe no mundo a partir da fala e existe um fenômeno físico, né? Que envolve tanto a fala quanto a escrita, quanto a produção do livro, é uma coisa física, né?
existe a impressão da tinta no papel, existe a fibra, a tinta tem que ter uma química certa, toda essa parte física. Por isso me interessam as descrições também das coisas que Uhum. são reais, essa coisa de você que você tocou aí de construção de mundos, é o mundo alagado, é o mundo rochoso, é o mundo da pedra, é o mundo da máquina, o mundo da cidade, enfim, do espaço, das naves espaciais, essa coisa de habitar, né? De você encontrar espaços inóspitos e criar estratégias para habitar esse espaço inóspito. A linguagem também é esse espaço inóspito, né, que os poetas buscam habitar, né, e criar estratégias para você se manter vivo lá, porque a comunicação humana é um queijo suíço, né? Por isso aí a gente vê a guerra pipocando em tudo que é canto, enfim, é difícil. E a nossa relação com o mundo, ela é construída através da linguagem, não tem uma outra forma, né? Conforme a gente dá nome às coisas e cria uma ideia de que aquela coisa é importante, porque que ela vai servir, entendeu? Essa coisa de você pegar a matéria e organizar ela de uma determinada maneira e não de outra, entendeu? E aí você tem algo que funcione e que sirva para alguma coisa. E eu acho que os meus livros também, todos eles tentam criar essa relação, expor essa relação difícil, porque por mais que tudo funciona, tem algo que vai escapar, que vai enferrujar, o dano vai vir, vai desagregar, então não tem esse moto contínuo, o moto perpétuo, né? A máquina que nunca vai parar, vai funcionar eternamente, o corpo não é assim, o mundo não é assim, a matéria não é assim, e a linguagem também não é, ela está sempre sofrendo ataque, corrosão, então acho que os meus livros todos meio que vão tentando cercar essa problemática aí, né? Eu não sei nem se eu respondi, já não sei nem o que você me Não, a perguntou. gente vai se perdendo aqui, cara. Mas assim, eu estava pensando no Francis Ponge, o poeta francês, Isso, né? Que aí ele vai claro. para objetos que são menores, a mesa, a mimosa, o seixo, né? E faz algo parecido com o que você faz, ainda que o seu trabalho em termos de melopeia seja muito mais, seja um foco muito maior, tem um foco muito maior do que o trabalho dele, né? Que é muito mais a discussão no âmbito da logopeia, eu diria assim. Mas vocês têm um trabalho bastante próximo, assim. Eu tava pensando nessa coisa da montagem do livro, né? Porque o livro tem, por exemplo, esse pórtico que meio que dramatiza o livro. E a gente tinha pensado de você ler esse poema que abre o livro, que é o Ponto Cego, que eu acho que dramatiza o livro ali, né? E esse espaço físico, material, que é o volume que a pessoa que está lendo tem em mãos ali. Se você puder ler aí, acho que vai dar uma luz aqui para gente. Eu falei um pouco disso, o que escapa, né? O que a gente não consegue, né? Vamos lá, então. Ponto cego. Algo, fogo fátuo, fictício. Persigo o rastro que evade, quiçá o traço finalíssimo da dosagem do lítio no organismo, a substância do quase. E como o acólito das rondas, tento rodear pela sombra o comprimento de onda antes que se apague ou rompa em qualquer de suas pontas. Sempre me foge das córneas, de cada pupila me despista, furtivo lampejo fugidio, rasgando o limite visível ou desvio de nível no líquido. A incipiência física de um brilho indefinido, por uma fração de segundo visível, o rompimento de um fusível, o finito lapso indefinível. Ainda assim, tangencio o êxodo em si deste signo, algo falso, o antimício, mas se tento recusá-lo, me acossa o desejo antigo, o qual não desvencilho. O pé que escapa do estribo, a hora H em que trinca o vidro, o fendimento intempestivo,
não o de um gesto repleto ou concluído, mas o resíduo, a página zero, a parte tímida, o inciso sensível de um todo indivisível, o livro que, ao olho do leitor, faça bem-vindo o resquício do que ainda virá escrito. Perfeito. Tem esse convite à leitura também, né? Acho que eu gostei muito. E estava pensando, né? Talvez assim a sua estreia na poesia, né, tenha sido ali por volta quase com uns 40 anos já, né? Mas quando Nada, você... isso é outra coisa engraçada, cara. Aham, Eu fiz muita terapia para lançar o meu primeiro livro, entendeu? Eu fiquei muito, sei lá, eu acredito que uma penca de autores tenham passado por essa indecisão, né, do lançamento e tal, de modo que eu fiquei uns 15 anos fazendo esse primeiro livro. E eu militei ah, na poesia falada carioca. Eu estou na poesia desde os anos 90, só que aí só lancei meu primeiro livro em 2011. Mas eu fazia parte de grupos de falação de poesia, ia performar e enfim, eu tinha uma série de poemas japoneses, do samurai, levava uma espada japonesa para os saraus, fazia loucuras, simulava aham, um harakiri, tinha várias sim, performances. Depois eu falei que eu mesmo fui entendendo que a página era o meu teatro, entendeu? Que a palavra me sequestrou de uma forma que eu não. Eu comecei a ficar meio avesso a todo esse mundo performático, mas eu militei, então estou na poesia desde os anos 90, né? Então, mas meu primeiro entendi. livro só saiu em 2011, né? Aham, Então, existe um período aí que eu fiquei sem pressa nenhuma, experimentando, escrevendo, montando esse primeiro livro, fazendo muita porcaria, jogando muita coisa fora, entendeu? Num laboratório que durou aí uns 20 anos, sabe? Até sair o primeiro. não, com certeza. A minha produção é um pouco parecida com a tua, assim, porque eu lanço um livro lá em 96 e daí só vou lançar um livro que eu considero como algo mais trabalhado mesmo em 2011 também, justamente no mesmo ano em que você estreia ali. Mas você já surge com uma. Já surge, não, você surge e depois os livros na sequência comprovam isso, que tem uma unidade já de voz, de projeto, muito, tem uma nitidez ali já, né? Quando você daí começa a produzir continuamente, né? Teve muito ensaio, né? Esses Exato. ensaios ninguém conheceu e nem vai conhecer. Muita coisa eu rasguei, inutilizei, queimei, enfim, fazia rituais também para queimar. E quando eu estava fazendo o Casa das Máquinas, um professor na faculdade falou que eu tinha que queimar tudo. Aí eu já não concordei com ele. Eu falei, não, porque você tem que se desfazer disso tudo aí para você se reinventar. E eu falei, não, mas isso aí eu já fiz. Você está um pouco Entendi. atrasado, isso aí eu já fiz. Isso aí eu fiz antes de entrar para a faculdade. E durante minha passagem inteira pela UERJ, na História da Arte, eu fui fazendo o Caso das Máquinas devagar. Mas a ideia do Caso das Máquinas surgiu como máquinas, como artes visuais mesmo. Mas só que eu não tinha como fazer, não tinha ciência da coisa, sabe? Aham. Então, por isso, essa não ciência, né, que tem por trás a ciência, sabe? Também é um ponto de partida para mim em diversos momentos, assim. Você tinha perguntado como é que o livro se estrutura. É a partir de um esqueleto, de um esqueleto básico, né? Imagino. Às vezes eu tenho o último poema na mão, eu tenho o primeiro poema na mão, eu sei mais ou menos o caminho que eu quero atravessar, o percurso que eu quero contemplar no livro, e aí os poemas já escritos meio que eles vão me mostrando os pontos cegos, justamente, porque eu li esse poema Ponto Cego, eles vão me mostrando o que foi que eu não iluminei, ou então o que não tem que ser iluminado, tem que ser deixado fora, né? Porque eu acho que tudo que a gente não leu também é muito importante para quem a gente se torna enquanto autor, né? Não só o que a gente leu, mas também o que a gente não leu, porque
é o que faz a nossa. Tem muita gente com muita angústia de ler tudo, de alcançar tudo, de consumir tudo, mas eu não tenho, não. Eu não Uhum. tenho, não. Aquelas coisas que eu me apaixono, eu mordo incansavelmente. O Ponge é um, né? Você falou aí, você acertou na mosca. O Ponge entrou na minha vida no meio do caminho e eu me identifiquei exatamente, porque eu tinha também uma busca do objeto, né? Da coisa, do mundo, de Uhum. tentar extrair, de tentar aí quebrar essa ordem das coisas e escarafunchar e ver o que eu vou encontrar lá por dentro, entendeu? Entendi. Esse livro do Nikola Tesla, Entre o Templo da Estética e o Castelo da Técnica, ele vai lidar com esse contraste aí, né, entre arte e ciência, que na verdade você vai nos poemas retrabalhando esse contraste em direção a uma espécie de paridade ali, né, os gêmeos siameses, o espelhamento, né, dos processos. Isso fica muito evidente, por exemplo, eu gostei demais dessa sessão, que é um pouco mais lúdica até, que é a 3.1 lá, Estudos da Matéria, quando você vai falar das palavras e disseca as palavras de uma forma bastante, as palavras como coisas, como máquinas, como sombras aí, e achei brilhante esse trechinho aqui, que é menos pretensioso até que outras passagens que são mais grandiosas, né? Coisa assim. Eu, de fato, gostei bastante também. Mas como é que você chegou nessa ideia aí dessa associação arte-ciência? Assim, tá no teu percurso, é óbvio, né? Mas no Está no Tesla meu isso percurso. também acontece, né? No fim das contas. Você falou que ele pensa poeticamente também, né? Sim, assim, eu acho que o que me interessa muito é os, como que essas fronteiras vão se definindo e como que Uhum. certas figuras elas rasgam a fronteira, elas vão passar de um lado para o outro, entendeu? Elas não vão respeitar essas fronteiras, não, porque o que é sério, o que é engraçado e não dá para se misturar. Durante muito tempo eu também surfei em vários interesses e eu achava que mantinha cada um ali compartimentado direitinho, por exemplo, a cultura pop. Cultura pop é uma coisa que não entra na minha poesia, até que eu resolvi organizar uma antologia que é poemas sobre super-heróis, que não são poemas meus, tem poemas meus também, mas eu descobri que muitos poetas eram leitores de quadrinhos e gostavam de séries e gostavam dos heróis japoneses e do Shazam, e aí tem as faixas etárias as mais variadas. Então, acho que o que me interessa e que eu estudei na história da arte é esse movimento assim limítrofe, né? Quando vai acontecer uma revolução na forma de fazer, na forma de pensar, é algo ali está sendo gestado, tem ali um dínamo invisível rodando já uma nova possibilidade, né? Então, o que é o novo, como ele, a eureka, né? Como que ela acontece do nada? Não, é um acúmulo, é uma massa crítica, é uma que vem vindo, que vem vindo, que vem vindo. Então, acho que isso me interessa nessa pensar essa relação. O que é arte, o que é ciência? Não é uma coisa só. O cientista não é tão artista quanto um artista é cientista, do ponto de vista da sua pesquisa estética, né? Porque só a matéria tem essa esse interesse, essa importância, né? E por que não as formas de pensamento da arte, da forma? Porque não são mais tão importantes quanto o que vai virar grana, porque é o capitalismo aí, né? Massacrando todo mundo, né? Que vai virar coisa, que vai virar produto. O livro também está assim hoje, o autor também tá assim hoje, sendo massacrado, transformado em coisa, em produto, pelo poder da grana. Mas tem tantas outras possibilidades de pensar que não a partir só do capital, né? Enfim, então me interessa esses momentos de ruptura aí, esses momentos em que uma coisa vai vazando na outra, você não sabe exatamente definir, você vai esgarçando a fronteira. E eu queria fazer muitos.
poemas em vídeo, coisa assim, queria editar, mexer com muitas técnicas que eu não domino, sabe? E isso desde lá de trás, que eu queria fazer essas máquinas, essas construções, mexer com motores. O poema que deu origem ao meu primeiro livro, O Caso das Máquinas, chama Três Engrenagens. Eu queria, de fato, fazer três engrenagens de acrílico, fazer elas rodarem, e conforme elas iam rodando, as palavras iam se alinhando, ia ter palavras coladas em cada uma dessas engrenagens, e conforme elas se alinhassem, formava uma estrofe do poema. Uhum. Funcionava mais um pouco, entendeu? Então, mas eu nunca consegui construir isso. Aí eu fui realizar isso tudo na poesia. Essa parte que você citou aqui do livro, que você falou que é a mais lúdica, que é essa coisa de você brincar, né? Também é a coisa da criança, né? De descobrir algo. Como o cientista está descobrindo uma coisa muito séria, muito grandiosa, a criança, na sua relação com o mundo, ali na pequena brincadeira, também está fazendo suas descobertas. Por isso também tem esse elemento também mais leve, mais lúdico, para acionar no leitor algumas memórias, né, dessa Uhum. possibilidade de brincar, dessa relação com as coisas, com os outros. É, acho que vem tudo daí. Trazer o ver com olhos livres, né? Essa, gosto muito Exatamente. Eu dessa. gostava muito, eu gostei, a poesia visual me foi muito presente na minha trajetória, né? Os Campos, Irmãos Campos, Grupo Uhum. Noigandres, aquela coisa toda de você estar no limite entre o que é o visual e o que é o poema, o que é a palavra escrita e a palavra tridimensionalizada, o livro como um objeto também, poemas objeto, livro poema, tudo isso me interessou muito. Eu fiquei, né, nesses anos todos aí de poesia falada, ensaiando e fazendo o Caso das Máquinas, fiquei me divertindo com isso, fazendo esculturas, origamis com palavras, enfim, até Aham. na antologia tem algumas Tem, coisinhas lá de trás. tem toda uma, E, uma sessão ali. e tudo que eu não consegui realizar nesse poema das três engrenagens, depois meio que acabou se transformando em um produto, um objeto de arte, quando eu fiz o ciclotron. Não sei se você viu, no YouTube tem o ciclotron, que é um poema justamente que É. vai. Ele vai rodando, é um poema visual, cinético, né? Que eu chamo de poesia cinética, e aí cada disco tem uma quantidade X de palavras, e conforme os discos vão parando em determinadas posições, você pode ler de um determinado jeito. E eu faço oralizações, eu leio de trás para frente, de frente para trás, de várias formas. Um misto de poesia visual com poesia sonora, tentando meio que pensar esses limites entre uma experiência e outra, como fazer uma experiência contaminar a outra, né? Vazando assim. Enfim, Pois é, mas sempre jogando com essa ideia do erro, da ferrugem, da morte, da presença do fim. Isso me lembra também as experiências neoconcretas, você falou do concretismo e tal, mas me leva também. também um pouco para isso, para essa experiência do Ferreira Goulart ali naquele, né, do fim dos Amei, anos amei 50 e aquilo. tal Aquilo ali. ali, eu até hoje não entendo por que que ele ficou tanto tempo de mal com aquilo, sabe? Aham. Pois é, né? Foi um meia-culpa, assim, que ele fez depois que o Partidão exigiu que ele fizesse, de certo modo, né? Pô, e É, levou décadas aí, acho que ele estava vivo ainda quando saiu uma edição da Cossack, eu acho que era da Cossack, que é com os uma capa vermelha. primeiros livros poemas dele, aquilo ali eu fiquei, Aham. ó, querendo, aquilo eu vi na casa dele, e aquilo eu fui várias vezes na casa do Ferreira Goulart, caí de paraquedas lá, aí uma situação inusitada que eu meio que Aham. me infiltrei, sabe? E aí tivemos várias conversas, ele leu meus poemas e falou, ó, vai por aqui. Depois eu mostrei o resultado para ele, ele falou, não, isso não é poesia, então, entendeu? E foi o que me libertou, sabe? Porque ele me jogou num,
Ele me mostrou uma luz no fim do túnel, assim, ó, o que você está fazendo é aquilo ali, persegue ali. E foi o que eu persegui, a coisa da melopéia, a coisa do objeto, e conforme eu persegui e mandei novamente para ele o resultado, depois de uns 3, 4 anos, aí ele tinha aquele papo de que, não é poesia, isso não é poesia, aquilo não é poesia, aquilo não é, esse outro não é poesia, enfim. E teve o um outro imortal da Academia Brasileira de Letras que falou que o que eu fazia não era poesia, eram máquinas com palavras. Eu falei, porra, então tá ótimo. Prefiro fazer máquinas com palavras do que fazer poesia, porque eu venho da coisa, do impulso de ser um artista plástico, né? Então tá Pois bom. é, exato. E isso te distancia assim do que se escreve no Brasil em termos de poesia hoje, que é o grosso da produção, digamos assim. Claro que sempre há exceções, né? Gente fazendo de tudo, mas se a gente pega o que está em voga, ou o que está em evidência, ou o que é chamado de poesia contemporânea brasileira hoje, a tua produção, ainda que premiada, ainda que tenha uma fortuna crítica muito valiosa, interessante, ela escapa disso que é falar do Brasil, falar da identidade, falar de si, escapa bastante disso, mas eu acho que você não está nem aí com isso também, né? Não, eu fico até satisfeito, entendeu? É porque Imagino. tem várias coisas rolando aí ao mesmo tempo que eu não entendo muito Ah, bem. Uma delas é uma guerra contra a metáfora, que a uhum, metáfora já está superada, eu não quero mais falar de metáfora, não sei o quê, que eu acho uma grande bobagem. Outra coisa é o eu, o eu, o eu, o eu, o eu, o eu, o tempo inteiro o eu, que é um desafio que eu já me coloquei, porque eu tenho vários projetos, eu tenho várias gavetas, né, escaninhos, né, grandes escaninhos. Então eu tenho aí uns 10 livros para frente já, que eu estou fazendo aos poucos, e eles vão se construindo meio que ao mesmo tempo. Num laboratório maluco, cada um é um tubo de ensaio, eu vou misturando as coisas, as ideias e as palavras, e uma coisa que eu pretendo encarar é a primeira pessoa, né? Eu vou encarar a primeira pessoa em algum momento, aí mais para frente. Que você tocou nesse assunto, que meu poema, agora eu estou escamoteando a primeira pessoa, roubando vozes, né? Criando heterônimos e tal. Mas eu vou encarar isso em breve, mais para frente. até porque uma das que parece ser uma das suas grandes leituras é um cara que escreveu um livro chamado Eu e Outros Poemas, né? Hum, adoro. Sou É? apaixonado. Leio, releio, leio de Uhum, novo e adoro aquilo, aquela melopeia misturado com pseudociência, isso tudo eu bebi muito, né? exato. Viu? Tem uma coisa que eu senti um pouco diferença do Nikola Tesla em relação aos livros anteriores, aqueles poemas que eu li na antologia, com exceção, claro, de uma seção lá de poemas inéditos, é um pouco a presença de uma posição política crítica. Porque os livros anteriores, pelo que eu conheci da antologia, eles são mais da mitologia, das descrições dos grandes espaços, das grandes questões, mas aqui tem umas referências bem específicas à política da ciência, à gestão da energia, à usura das corporações. É isso? Isso é inédito na sua produção? Para muita gente pode ser que seja inédito, mas para mim não é, porque para mim todos os meus livros têm isso. Só que Uhum, é sutil, né? Por exemplo, no Casa das Máquinas tem um poema sobre a greve, tem o operariado, tem a coisa da mecanização, a pessoa sendo submetida ao capital, a máquina, a lógica da máquina se desumanizando. Para mim, no Caso das Máquinas, tem isso, é o meu primeiro livro. Então, para mim, já estava. Eu acho também que você ser forçado a entrar num foguete embora da Terra também é uma pressão do capital, alguma engrenagem grande, aí uma máquina gigantesca que está te engolindo, te massacrando. Tem muito disso já, eu acho. Mas assim, não, talvez não de forma contundente, porque eu acho que se você for literal demais, você estraga a arte, né? A
acho que sai do campo da arte e entra num campo meramente militante, que também não é importante, mas acho que se tem arte na jogada, tem que fazer com arte a história, né? Claro. Seja marginal, seja herói, é arte e é política, sabe? Tem muita coisa, os parangolés do Hélio Oiticica, aquela coisa de misturar escola de samba com museu, aquilo é política, né? Então, acho que a política está na arte de uma forma intrínseca, inseparável, sabe? Não precisa ser a mera palavra de ordem, né? Para ser política. Acho que toda arte tem política, né? Ela está lá. Uhum. Isso. Mas, enfim, Talvez tenha, talvez nesse livro, alguma figuração mais específica, né? agora tem porque o Tesla foi sacaneado pra É, caramba, né? Um cara genial que foi engolido e tem o. Todo mundo fala no Thomas Edison, mas ninguém fala do Tesla. E ele foi mais importante. O Thomas Edison fez. Não sei se você viu os filmes aí que fizeram sobre o Tesla. não, Depois que eu entrei nessa piração desse livro, parece que o Tesla entrou foi resgatado no inconsciente coletivo, que o que apareceu de Tesla, até o Charlie Garcia fez um show chamado A Torre de Tesla, sabe? Não tem muito tempo. que massa. Aí tem muita coisa, tem peça de teatro, teve uns 3 filmes aí, tem um que chama Guerra das Correntes. E o Tesla faz uma pontinha assim, porque é a briga do Edison com outro cara. Enfim, o Edison ele fez uma campanha para provar que a corrente alternada era perigosa, ele queimou cavalos, elefantes em praça pública. E depois ele foi cooptado pelo governo americano para fazer o protótipo da primeira cadeira elétrica para provar que a corrente alternada matava. E a corrente contínua, que era dele, que era a melhor, essa aí é que tinha que ser a boa, entendeu? Já que Enfim, você, pois é, já que você falou de contínuo e de alternado aí, tem uma questão que me ocorreu lendo o seu livro, que é essa propensão ao poema contínuo, ainda que salpicado de vírgula, de parênteses o tempo todo, mas os poemas vão, né? Você falou de verborragia há pouco, né? Mas eles vão se construindo como um discurso único aí, mesmo justapondo, acumulando modos de pensar ali. A poesia, claro, é sempre uma forma de pensamento nesse livro, né? Ainda que também de demonstração, né? Mas os poemas quase sempre. Como é que você termina isso, né? Como é que você termina essa sequência, assim, né? Quase que uma propensão para o infinito. Tacando lá um ponto de interrogação, um ponto de exclamação, e a maioria dos poemas finalizam assim, ainda que também a métrica seja um negócio assim super forte aqui no seu livro. Eu, por exemplo, selecionei um trechinho aqui da Máquina Tácita, que fala assim, como se algo velado se recusasse a terminá-los, e sendo assim não fosse possível o fim em si destes estágios arbitrários, cujo símbolo do infinito, e daí continua, né? É isso, como é que foi pensar esses poemas que eles têm uma unidade, né? Com exceção de uma ou outra sessão ali, tem essa unidade é, dessa verborragia aí. eu venho nessa pegada desde o primeiro, né? Porque eu Uhum. quero fazer esse fio por debaixo, do, no fundo, como pano de fundo, como uma radiação de fundo, uma base, um território onde os poemas vão é, habitar ali, tomar posse, ele encontrar seus lugares, entendeu? Então, o Casa das Máquinas, você começa desde um pequeno parafuso, uma pequena porca, e a máquina vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. No final, tem uma relação da máquina com o corpo. Meu próximo livro é O Corpo de Festim, que já vai pegando a máquina que o corpo é e desentranhando ela, depois o salto para o desconhecido,
Viagem ao Espaço, David Bowie, cultura pop, coisa e tal, e essa pegada atravessa o livro inteiro também, né? Um panorama meio que também histórico da conquista do espaço, da Guerra Fria, tem tudo isso. Aí depois tem as grandes navegações, os monstros marinhos, e cada livro vai. É como se eu tivesse visitando um satélite de um planeta. Cada hora eu vou num e um vai puxando o outro, enfim, vão ganhando. É a coisa da massa crítica, né? E da reação em cadeia, né? Aquilo ali vai vibrando em Exato. mim, interferindo em mim. Quando eu estava fazendo o Gravidade Zero, eu comecei a colecionar bonequinhos de astronautas e fiz uma coleção enorme. Quando eu estava fazendo o corpo de festinha, eu buscava pedaços de órgãos, caveiras, coisas assim. Meio que a cultura material meio que vai me alimentando, sabe? Eu tenho um gene do colecionismo em mim, né? A minha casa é cheia de coisa, cheia de Uhum. objetos, parece coisa de antropólogo, né? De catar e de catalogar. Então, cada pedaço da estante tem caveiras, tem Pinóquios, tem Hermes, Caduceus, coisas assim meio malucas. Então, E tem Alexandre, muito a mas ver com os meus livros, né? Isso tem muito a ver com os meus livros, né? aham, claro que tem, porque ainda mais nesse do Tesla, tem aí os textos de orelha, de prefácio, tem as traduções do Antenor, tem os poemas do Adriano, que aparecem ali também, tem as colagens, tem essa É ideia uma, de uma- um grande catálogo também, né, no fim das contas. Também. Uma coisa que eu fico curioso para saber da recepção das pessoas é como que elas acham que as colagens conversam com os poemas. A coisa foi uma parceria, né, criativa, né? Eu falei para a artista colagista que fez a Michelle que a minha ideia de cada imagem que eu quero uma imagem assim, quero uma imagem assada. E é claro, Uhum, nem sempre ela conseguia materializar exatamente aquilo que eu estava na minha cabeça. Às vezes eu até rabiscava, fazia um desenho, ela falava, ah, adoro esses seus desenhinhos aí, eu desenhava bem mal feito mesmo, que nem o, o, o autor de quadrinhos faz, assim, às vezes, né? Porque às vezes os autores não têm a menor vocação para desenhar, eles fazem só homenzinho de aham, pauzinho, coisa e sei. tal. Eu fiz muito homenzinho de pauzinho, agora eu quero assim, quero assado. Mas ela contribuiu para criar esse pano de fundo visual, né, para o livro, né, esse clima, né, de revolução, de primeira revolução industrial, do aço saindo da caldeira, uma coisa que é ao mesmo tempo bruta, mas que tem de bruto também né, no que no que é a desova das grandes revoluções científicas, né? O que tem de uma plataforma de petróleo, a coisa é brutal. Se você der mole, qualquer mole, você é soterrado por um cano gigantesco. Então, e ao mesmo tempo tem ali a ciência por trás, cada cálculo para fazer a perfuração e para tirar o petróleo, a viscosidade, tem muita engenharia por trás e uma coisa muito bruta, pesada. E aí, conforme você vai para o eletrônico, para a miniaturização, você vai trazendo essa suavidade e tal, a cultura japonesa que foi miniaturizando tudo, mas tem também essa coisa do avião, né? Um avião dá medo, a turbina dele te engole. Aham, É muita. São muitas dicotomias, né? uhum. Dicotomias, diálogos, espelhamentos duplos, essa ideia do entre, a própria inversão que você faz, né, no título O Templo da Estética, o Castelo da Técnica, e no título dos poemas você inverte isso, né? Isso. Os Isso eu poemas roubei são do. Tem um Castelo da livro sobre Estética e o Duchamp. Templo da Técnica, pois não? Não, tem um livro sobre Duchamp, que é Duchamp e os Castelos da Pureza. Eu acho que isso meio que Do Otávio acabou Paz, né? reverberando. Hã? Do Otávio Paz, não é isso? Isso. Né?
Eu tenho esse livrinho aí. Você gostaria de ler mais um poema aí para a gente ir fechando? O que que você acha? Já estamos fechando uma hora aqui. Que tal? Você tinha Posso, sugerido o Tempo da Técnica, o Castelo da Estética, talvez. posso ler esses dois que conversam diretamente com o título do livro, né? Mas, Então vou lá. O Templo da Técnica. Na glândula de Eurecas, onde nervos se acercam, o miradouro do inédito halo por sobre a névoa. Há alvéolos e células nos favos do encéfalo. Há a revelia do secreto, o alvo da descoberta. Úvula, além da medula, o novelo que elucubra. Pulsa descarga elétrica no interior desta cela. Numa arca de faiança ou gaiola de estanho, onde encaixa o fórceps ante a ameaça do dano, nesta caixa ou antro que chamamos crânio. Voz atrás dos olhos, cosmo neurológico, a nós o cofre de inox para o logos de Nicola. E veja aqui, sob a testa, este mistério inconteste. E o outro que é o castelo da estética, que é a inversão, né? A massa cinzenta, sêmola de toda a sentença, nódulo neuronal das lendas que relembra. Ao abrigar cada uma das suas células da aspereza das pedras à leveza da pétala, primeiro e último sítio de qualquer mito e espírito, sede do novo e do velho, do crente e do cético, cujo pejo é o desejo pelo tal juízo estético. Eis o cérebro de Tesla em seu par de hemisférios, um abismo aberto entre a euforia e o tédio, ao aludir do lúdico utilitarismo no mistério, ao surgimento súbito dos surtos psicodélicos. Seu lar de cálcio e ferro lacra a mandala, no Cáucaso ático dos cálculos matemáticos, o miolo tônico sob o osso poroso, o mar do sonho sob o solo do corpo, no crânio, está assentado o seu castelo hermético, da larga borda de Abraxas à ágora da Via Láctea. massa. É, cara, eu gostei muito do livro, tem todas essas inversões, né? Porque esses poemas operam inversões, né? Na nossa expectativa do que seja estética e do que seja técnica, né? Tem as inversões que você propõe entre, ou os contrastes, né? Contrastes e espelhamentos entre Tesla e Edison, entre Cabral e Drummond, tem aqui Mayakovsky, tem de tudo. É um livro bem que nos solicita o leitor, assim, a intervenção ativa do leitor. Porque você não facilita, eu diria assim, e ao mesmo tempo se comunica, né? É Eu hermético, mas fico ao mesmo feliz. tempo Eu fico feliz de ser traz lido, né, clareza. cara? Porra, é bom ser lido, né? E Uhum, é bom que alguém sinta um gostinho ali naquilo que eu produzo. Eu acho que eu sou pouco lido, isso aí é uma verdade. uhum. Mas É difícil ser lido no Brasil, né? É difícil. é que é mais fácil você ler o fácil, no fim das contas, né? Poetas como você, como outro que me ocorreu aqui, o Luiz Serguilha, por exemplo. São poetas que a gente tem um pouco de medo até de encarar, assim, sendo bem sincero. Mas não Mas comparo, quando a não gente comparo o entra, tijolaço, não comparo os tijolaços do Serguilha. Eu já estou querendo fazer livros cada vez menores. Caramba, mas Serguilha é cada coisa assim, né? quando a gente entra, a gente consegue se sentir em casa também, a gente que é Sim, sim. da poesia, isso que é legal. Essa é a questão de você. Algo muito difícil que você capturar um leitor fresco, né, para comprar o teu trabalho, assim, para se deixar conquistar pelo teu trabalho, pela tua visão, por esse pano de fundo, por essa ambiência que a obra traz. Isso é muito Uhum, difícil. Os poetas estão sempre se lendo entre si, né? exato. Eu fiquei muito feliz aí que
dois, 3 anos atrás, eu caí no Enem. E aí não foi um bom governo. Eu fiquei, por isso, não foi um bom Enem, porque não era um bom governo, mas o fato de ter caído no Enem deu um gostinho bom, assim, né? Porque É, o alguém Enem é me uma leu política pelo de menos na Estado, né? prova, né? Então, Alguém me é, leu pelo menos na prova, aquele poema ali ficou sabendo. E todo mundo que fez aquela prova leu meu nome ali naquela questão, leu um poema meu e tinha uma questão sobre o poema. E foi legal. E um amigo e você, professor também, da notícia. você, você disponibilizou os seus livros em PDF também, né? Foi no início da pandemia, começou um movimento de autores para inundar a rede, a internet com livros gratuitos. Aí eu peguei os 4 primeiros. Então, é o caso das Máquinas do Corpo de Festim, Gravidade Zero e o Sal do Leviatã. Os PDFs estão liberadíssimos, estão circulando aí em vários Uhum. lugares. Tem um drive da poesia brasileira contemporânea, Ah, tá. e que ele está lá também e está nas minhas redes sociais. E você, googando, você acha. Uhum. Fácil. Massa. Cara, obrigado. Ótima conversa. A gente já vai fechando aí. Quero recomendar a leitura do Alexandre Guarnieri. Tem uma série de E o Jabá, ó. biografias. Ainda o novo livro ali, ó, Exato. na plaquete. Tem coisa nova vindo, reedição com fortuna crítica, né? Do, do primeiro livro, né? É isso. Exatamente. Isso aí. Massa. E Te eu te agradeço, agradeço Alexandre. demais, cara. Te agradeço demais porque essas oportunidades, quando aparecem, a gente tem que agarrar com os dentes e morder. Tanto é que eu não quero nem que acabe, continuar aqui e tudo mais, mas senão o pessoal não vai assistir. O E foi muito tempo, bom. o tempo da poesia é diferente, né? Você me mandou os seus livros aí, a gente fez uma troca, né? E tem mais de ano já isso daí. Mas agora que eu consegui chegar nos livros e dar uma olhadinha com mais atenção, assim. Primeiro a gente faz aquela leitura transversal, mas tem tanta coisa acontecendo que demorei um pouco para te chamar aqui. Mas Mas é um bálsamo, cara. Eu acho que é bom, é uma espécie de cura, de remédio, né? Eu acho que é bom que seja assim, porque a pressa, ela tá matando a gente, sabe? A ansiedade, a quantidade de coisas, é tudo ao uhum, mesmo tempo agora, na palma da mão, nas telas, infinitas telas, o tempo inteiro. Agora a gente não tem mais como se esconder. Eu sou um cara que gosta de me esconder, entendeu? Mas aham, por outro lado, é fácil de me achar e de papear comigo. Pode ir lá mandar um oi no Instagram, no Facebook, eu não deixo ninguém na mão. E obrigado pela oportunidade da conversa, foi muito legal. Parabéns pelo teu trabalho, do teu programa. Eu sei que deve ser também difícil manter, né? Mas é o que a gente ama, né? Então, é. enfim. Dando prazer, tá legal. E é isso que tá rolando, assim. Então, enquanto me der prazer aqui e der prazer para as pessoas, tá, vamos fazendo. Massa. Parabéns e obrigado. Então, quem assistiu aí, gente, quem ficou com a gente até agora, muito obrigado e até semana que vem aí com mais outro livro. Abraço.